Olá, meus irmãos e amigos, seja bem-vindo mais uma vez a este canal e eu trago aqui a mais uma reflexão sobre algumas coisas que estão acontecendo. Mas, bom, para ser mais direto, a convocação de oração pelo Brasil com o Nicolas Ferreira. Eu sou o pastor José Carlos e aqui é serviço do Reino de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre política, mas colocando valores, questões espirituais dentro desse teor. Mas olha só, amados, o deputado Nicolas Ferreira, ele fez uma convocação de 21 dias de oração a partir do dia 1º de julho, né? Então já é dia 6 de julho, então já se fala, passaram 6 dias. 1º de julho de 2023, em prol da nação brasileira. Isso porque nós temos visto, amado, ocorrências estranhas no nosso legislativo, nas reuniões ali da Câmara, do Senado, e com distorções de valores e o que está sendo muito estranho à nação brasileira, coisa que eles estão querendo nos obrigar a engolir. Mas nunca na história da política brasileira se viu que um deputado tomasse uma atitude dessas, de convocar para um período de jejum e oração em prol do Brasil. Aliás, amados, já era de se esperar, até porque tudo que acontece no Congresso, as ideias, as leis, as opiniões, se discute em torno da política. Mas, para o deputado Nicolas Ferreira, as questões discutidas e aprovadas ultimamente não são apenas questões políticas, mas questões espirituais. E aí onde a igreja entra. Oração, com jejum e também com proclamação. Afinal, é uma luta do bem contra o mal, pois quando se vê pautas que são contra a família, que são contra os valores judaicos cristãos, contra nossa nação, ela é predominantemente uma nação cristã, incluindo católicos e protestantes, e outras vertentes, né, que defendem a família, que defendem a fé cristã, enfim. Então, quando você vê pautas contra os valores cristãos e, de modo geral, contra também questões espirituais, né? E é aí onde a igreja tem que atuar com oração, com jejum, com proclamação e defender as verdades nas quais a igreja crê. Os postulados bíblicos que norteiam o nosso comportamento devem ser defendidos por nós. Nosso caráter, nossa idoneidade e nossos valores precisamos fazer valer. Esses valores, afinal, nós ainda estamos num país democrático. Amém? Bom, o texto bíblico que o deputado Nicolas pautou está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a promessa, né? E sararei a sua terra. Mas é claro que para sarar a terra é necessário que haja uma postura diante de Deus. E eu continuo aqui, no versículo 16. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É claro que hoje, né, nós não temos o templo de Salomão aqui no Brasil, mas hoje nós temos algo até melhor, né, porque depois que Jesus Cristo veio, então ele se tornou a nossa referência de fé. Jesus, então, ele tornou Deus real na vida de cada um de nós. Nós não precisamos do templo de Salomão, não precisamos ir para o templo de Salomão, porque hoje nós mesmos somos templo do Espírito Santo. Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. O apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, amados, onde estiver uma igreja, seja qual for a denominação, seja qual for o nome dessa igreja, se Jesus é o Senhor e se a Bíblia é a regra de fé e prática, então ali é a casa de Deus e Deus estará presente, a oração que se fizer naquele lugar. E o Brasil tem milhares de igrejas. Já pensou se nós todos nos unirmos, né, em prol desta casa e orarmos e proclamarmos e fizermos jejum?
com certeza o Brasil vai mudar. Amém, amados? Até porque, olha, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. Claro, nós não vamos nos valer de armas, né, de verdade no sentido assim de armas de fogo, mas nós vamos nos valer das armas espirituais que são a oração e o jejum. E é isso então que o deputado Nicolas Ferreira está conclamou, né, aliás, a nação para fazer. Mas olha, ouça só o que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 6, falando sobre guerra espiritual. Capítulo 6, versículos 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E olha, eu acho que nós estamos vivendo, ou começando a viver esses dias maus, né? E depois de teres vencido tudo, ouça o que diz no final, permanecer inabaláveis. Pois é. Então, meus irmãos, os inimigos da fé, os inimigos da família, os inimigos dos valores cristãos estão querendo calar a nossa voz, calar a voz da igreja, calar a voz das pessoas de bem, mas isso também não é novidade, porque o cristianismo, desde a sua fundação, enfrentou oposições e olha, a todas essas oposições, o cristianismo venceu. Do contrário, era para ter sido extinta há muito tempo, mas até hoje, 2000 anos se passaram desde a morte de Jesus. Quantas pessoas morreram? A igreja primitiva, os crentes, né, da igreja primitiva que o digam, mas a igreja sobreviveu, a arena dos leões, a Inquisição, enfim, nada conseguiu parar a igreja e não é hoje que vão parar, não é verdade? Então, o cristianismo, desde a sua fundação, enfrentou oposições, mas venceu a todas elas. E hoje nós somos a bola da vez. Então, nós vamos recuar? Claro que não. Vamos nos render ao sistema? Jamais. Jamais. Não foi para recuar que nós fomos chamados para avançar, para fazer a diferença, para ser sal da terra e luz do mundo, para avançar. Amém? Vamos ouvir agora, vamos ver, né, um trecho do vídeo da convocação do deputado Nicolas Ferreira, ok? Vamos abraçar essa causa, porque essa luta não é só do deputado Nicolas e dos outros deputados que estão na mesma linha dele. Essa luta é a luta da igreja. Nós, eu e você, somos sal da terra e luz do mundo, aliás, temos que ser, né? É nessas horas que nós temos que dar sabor e que nós temos que iluminar. Amém? Que Deus te abençoe e vamos estar, então, engajados nessa mesma luta. Ouça agora o vídeo, né, da convocação de Nicolas Ferreira. Fala, pessoal, eu tenho um desafio para você. A partir do dia 1º de julho, eu vou fazer aqui no meu Instagram, com diversas pessoas que eu marquei aqui nesse vídeo, pastores, cantores, influenciadores, pessoas que realmente estão alinhadas aí com o reino, para a gente fazer 21 dias de oração. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala o seguinte, olha, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vai fazer 21 dias de fato aí de oração, de louvor, porque eu tenho certeza que o nosso país precisa de pessoas que lutam com armas espirituais e não somente naturais. Deus colocou isso no meu coração, entrei em contato com todas essas pessoas para que a gente, em cada dia, faça uma live aqui às 10 horas da noite, todos os dias, para que a gente realmente consiga chamar o coração aí de Cristo. E hoje eu estava lendo aqui, ó, esse livro do A.W. Tozer, que chama-se Homem, o Local Onde Deus Habita, e em um dos capítulos fala assim, Deus responde todas as orações? E aí eu quero ler aqui a última frase. A verdade é que Deus sempre responde a oração que está de acordo com a sua vontade, como revelado nas Escrituras, desde que aquele que ora seja obediente e confiante. Além desse ponto, não nos atrevemos a ir. Ou seja, a gente não somente vai orar, mas a gente vai levantar pessoas que sejam obedientes e estejam de acordo com a vontade de Deus. Espero você dia 1º de julho, às 10 horas, até dia 21 de julho. Tamo junto.